No nosso segundo episódio, a gente debateu sobre como os criadores estão virando emissoras. Vocês lembram disso? Porta TV, Cazé TV, Podpah TV. Enquanto os criadores estão virando TV, os streams que a gente conhece, Netflix, Amazon Prime, eles estão fazendo um movimento de mercado que há pouco tempo atrás a gente nunca ia acreditar que eles estão fazendo. Eles estão comprando criadores. Enquanto isso lá fora, o MrBeast acabou de assinar um contrato de 100 milhões de dólares com a Amazon Prime. Dinheiro demais, hein? Pouca coisa. Tem um outro influenciador chamado Mark Rober, ele acabou de assinar também com a Netflix. E a pergunta que move esse episódio é uma, né, Diegão? Sim. Por que essas empresas gigantescas, os streamings, estão tão preocupados e gastando tanto dinheiro para contratar e trazer esses influenciadores para casa deles, para produzir conteúdo lá? Essa é a questão do episódio de hoje. Vamos aos números. Em março de 2024, como o Diegão trouxe pra gente, o MrBeast anunciou um contrato de 100 milhões de dólares com a Amazon MGM Studios para produzir o Beast Games. Era uma febre no YouTube e agora é uma febre na Amazon Prime. Embaixo de mim tem 5 milhões de dólares. O grande prêmio do reality de competição mais insano que vocês já viram. Sim, isso daí é simplesmente o maior contrato da história para um criador de conteúdo. Essa série, que é a House of Dragons, ela custa 200 milhões de dólares. Ou seja, o contrato dele custou simplesmente a metade disso para um criador de conteúdo. Não é surreal? Surreal. Isso é uma série megalomaníaca, uma produção histórica. Olha que loucura, a que ponto chegamos, a que ponto o poder dos influenciadores chegou, hein? O Beast Games virou simplesmente a série mais assistida da história do Amazon Prime, Diego. Loucura demais. Um criador que começou lá atrás no YouTube fez esse marco histórico. E uma informação que eu achei muito maneira é que metade da audiência não é dos Estados Unidos. Ele é americano, ele é dos Estados Unidos, e metade da audiência dele não é dos Estados Unidos. Ou seja, ele trouxe para a Amazon Prime um público que às vezes a Amazon Prime nem tinha. Exatamente, a globalização, né? Então isso é um grande exemplo. Aqui no Brasil também não é diferente, né? Tem um cara que se chamava Fred Bruno. Ô mãe, a senhora pode vir aqui? Vamos conversar sério. Eu larguei meu emprego mesmo. Por quê? Vou trabalhar no Desimpedidos, é o nome do negócio. É um canal de futebol esportivo. A senhora conhece? Não, Bruno, eu acho muita burrice também, né? Ele começou a fazer conteúdo lá em 2015 para o canal que se chamava Desimpedidos. Ele passou 9 anos fazendo conteúdo. Logo depois ele acumulou simplesmente 12 milhões de seguidores, uma marca assim gigantesca. E nada mais nada menos do que a Globo decidiu contratá-lo. Começando o Globo Esporte, muito boa tarde pra você. Vocês não fazem ideia quanto eu lutei, o quanto eu batalhei e o quanto principalmente eu sonhei estar aqui. E hoje, com o maior orgulho do mundo, eu posso dizer que eu, Fred Bruno, sou o novo apresentador do Globo Esporte. Hoje ele é uma das grandes revelações da emissora, tomando a frente ali dos conteúdos de futebol, de esportes. Exato, ele é apresentador do Globo Esporte, né? Sim. E ele tá com um papel muito importante na Globo, nessa nova reformulação de imagem da Globo, né? É uma grande responsa, inclusive, né? Imagina você ter que ser a cara dessa revolução, né? E ele é um grande... Eu acho que ele encaixa perfeitamente para essa função, inclusive. Esse ponto é muito bom que você falou, porque a Globo não traz ele pra ele virar um ator, né? Não. A Globo traz ele pra ele continuar sendo o Fred que ele era, brincalhão, divertido, autêntico, e ele tá tentando levar isso pra TV, por mais que a Globo seja uma TV extremamente tradicional. E o Fred tá com um salário muito expressivo na Globo também. Um dos maiores salários do elenco da Globo é de um ex-youtuber, de um influenciador. E a Netflix, ela acabou de anunciar com um influenciador americano, que é o Mark Rober. Pra quem não sabe, ele é ex-engenheiro da NASA. Ele acumula simplesmente 76 milhões de seguidores. É óbvio que esse movimento dos grandes streamers tinha que acontecer. Eles não iam ficar sentados na cadeira, né? Esperando eles tomarem conta desse público tão quente que eles têm, tão fiel de seguir eles. Então ele falou, opa, tem alguma coisa acontecendo. Vamos trazer pra cá. Vem pra cá, vem pra cá. Vale muito pontuar também, Diego, que
existiu um grande movimento dos comediantes indo pra Netflix, pra Amazon, pra colocar os shows deles lá, né? Aqui no Brasil, inclusive, eu acho que eles foram os precursores nesse movimento. É verdade. Então a gente tem Afonso Padilha, Whindersson Nunes, Thiago Ventura, Renato Albani, todos eles colocando os shows dele dentro desses streams, né? É Sim, um Quatro movimento. Amigos. Claro, o movimento de economia criativa tá dentro disso, né? Aqui entra a pergunta importante, Diego. Por que que os streamers estão fazendo isso se eles têm dinheiro infinito para contratar quem eles quiserem, o ator que eles quiserem, o diretor que eles quiserem? Por que que eles estão indo atrás dos criadores? E a resposta ela é simples. Criar audiência do zero é caro e dá muito trabalho. Trazendo um dado aqui, a Netflix ela gastou cerca de 17 bilhões de dólares para conseguir fazer esses resultados acontecerem. E olha, mesmo assim, fazendo todo esse esforço, o crescimento ele desacelera quando não existe nenhum fenômeno global acontecendo de alguma série que tem estourado, como La Casa de Papel, Stranger Quando não tem aquele boom, Things, né? Aquele Round alvoroço. Six, sim. Quantas séries são criadas, né? E qual que é o percentual de retorno de acerto para elas? Porque a gente sabe que no Brasil, quando a série pega, as pessoas abraçam mesmo. Mas esse fenômeno custa muito caro. Imagina para construir e para fazer acontecer cada série, a fim de esperar esse retorno de viralizar ou de, enfim, cair na graça, não só do Brasil, mas do mundo, porque essas séries agora elas falam de forma global. E aí você vem pro MrBeast. Imagina, 700 milhões de pessoas seguindo ele. Ele chega pra Amazon e fala assim, ó, não se preocupa com a audiência. A audiência trago eu, né? O nível de confiança de um criador desse, o nível de peso do criador desse, é isso. Você vai gastar dinheiro? Vai. Mas a audiência eu vou te dar. E foi isso que o MrBeast provou. A Amazon mesmo, ela divulgou oficialmente de que foi a maior fonte de novos assinantes e de receita, né? Agora para pra pensar aí, Diego, uma empresa dessa, cara. Ela chega na diretoria dela e fala assim, gente, a gente precisa criar audiência rápida. A gente precisa ser mais efetivo. Aí sabe o que eles fazem? Chamam um jovem de 26 anos pra trazer essa audiência pra eles. Olha como é que tá louco o mundo. Olha o nível de diferença que tá pra você captar audiência de quando era pra... Cara, vamos pôr 5 anos atrás. Se bobear até menos. Sim, isso é a maior validação da economia criativa da história, se formos falar em números, né? Vamos trazer ele, pagar 100 milhões pra ele, que ele vai resolver a nossa audiência. Pô, E tá resolveu. bom, né? E resolveu, resolveu. verdade. Se a gente for parar pra pensar o que ele movimenta, a gente pode dar o exemplo do Fred, do Mark Herbert, de todos eles, mas é porque os números do MrBeast são uma coisa inacreditável, São né? assustadores, É assim. assustadores, assim. Ele realmente é um cara que ditou e muda a economia criativa, assim, eu acredito, assim. Principalmente no YouTube, no âmbito do YouTube, né? Ele jogou a régua muito lá em cima. Então, tá mais do que provado de que dá resultado. Não tem como. E tem um detalhe muito interessante que nessa história que as pessoas não falam e não veem, que é um detalhe, assim, que pra mim é o que muda tudo. Ele mesmo já tinha dito em algum podcast, tem um corte, que ele assume isso, que ele já tinha gasto dezenas de milhões de dólares nesse programa que é o Beast Games. Então, assim, ele já, inclusive, afirma que se ele tivesse feito vídeos pro YouTube, que é o que ele já... sem ser o Beast Games, Sem de ser o fato. Beast Games, né, o conteúdo que é tradicional dele, o retorno teria sido infinitamente maior. Aí você deve perguntar, pô, esse cara então é maluco. O que ele torrou esse dia no Beast Games, né, nessa série, nesse programa? Não, ele não é maluco. Ele tá investindo na empresa dele igual qualquer outro empresário coerente. Ele sabe que aquilo ali vai posicionar ele dentro do YouTube de uma forma que ninguém consegue se posicionar, e foi exatamente isso que aconteceu. Ele é tipo uma instituição no YouTube, é o MrBeast, e Sim. os jogos dele são conhecidos no mundo inteiro. Levou ele pra Amazon Prime, fez o canal dele ser um dos maiores, não, né? É o maior canal do YouTube, ser o maior canal de YouTube do mundo. Então, isso, ele não tá jogando dinheiro fora, ele não é doido. Ele tá construindo uma carreira, né? Ele tá construindo a reputação dele. Ele não é mais só um influencer, né? Ele é um executivo de mídia. Ele é muito mais do que um influencer hoje em dia, graças a esse entendimento que ele teve do YouTube antes de fazer esse investimento e acreditar que o projeto dele podia abrir outras portas que, naquele momento, talvez não fossem as financeiras. Mas futuramente, com certeza, vira a ser, né? E uma coisa que ele conseguiu construir em relação com essa construção de marca com os streamings é que agora ele virou um ativo de influência. Ele já era, mas agora ele cravou essa estaca. Então, a partir dali, ele abriu caminho para vários outros criadores de conteúdo. Agora vamos trazer mais para pertinho da gente. Como é que tá o cenário brasileiro em relação a essa situação, digo, essa movimentação? Os criadores estão sendo
capturados pelos streamings também. A Rede Globo ela vem ali acompanhando e trabalhando de forma um pouco mais sutil, trazendo esses O influenciadores. Fred, né, que a gente falou. O Fred. A gente também consegue ver a Live Mode através da Cazé TV, começando a fazer essa pesca ali de cada influenciador. Eu acho que a palavra é exclusividade. Então, de um lado a gente vê Live Mode, Cazé TV, de outro lado a gente vê Globo, GE TV. Então, quando começa essa luta desenfreada onde todo mundo entendeu que o criador é o ativo, ele precisa ser exclusivo. Uma questão que eu reparei muito é que, por exemplo, para você estar posicionado dentro de uma Cazé TV como comentarista hoje em dia, você tem que ser um creator. Por mais que você seja, já foi um grande atleta, você tem que também estar no cenário de rede social. Presença digital, Presença digital. carisma. Pô, você vê o Romário. O Romário tá com uma Romário TV hoje em dia, né? Então, assim, a gente tá falando de Cazé TV, a gente tá falando de esporte, e mesmo um atleta consolidado, ele tá se adaptando e tá entrando no mercado para virar um creator. Então, não adianta mais você ser muito bom naquilo se você não consegue passar para as pessoas. Então, essa proximidade, ela vem cada vez mais através do influenciador, que vai se tornando uma coisa mais complexa e mais completa, né? É. Não pode mais construir só para um caminho, então. Não, de jeito Você não nenhum. pode mais ter, não, eu vou nesse caminho aqui, ó, nesse destino aqui, não, hoje em dia não tá dando mais. Até no episódio anterior a gente falou, né, que a palavra-chave seria adaptativo. Sim, E você vê que na economia criativa não tem como fugir dessa palavra. É adaptação constante, a todo momento. Então, qual que é o segredo? Por que os creators são tão valorizados? Porque eles constroem a sua audiência. sim. E se você for um cara querido pela sua audiência, ela vai atrás de você. Ela segue. Ela Ela segue. acompanha. Cada vez mais a gente percebe que essas barreiras, essas linhas, elas estão se misturando, elas estão se apagando. Porque, novamente, a gente falou isso, inclusive, no episódio passado. Uhum. Como que as campanhas e como que toda essa estratégia de venda, ela tem que se pulverizar em vários caminhos. Então tá no digital, tá no tradicional, tá na mídia física, tá no impresso, tá no áudio, tá em tudo, né? Um ponto muito legal assim da gente trazer é que lá em 2014, uma empresa gigantesca chamada Disney, Somente a isso. Disney, ela tentou entrar no YouTube também em 2014. The world's largest entertainment company, Disney, has completed a deal to pay $500 million to acquire Maker Studios, a YouTube-based video supplier that generates more than 5.5 billion views a month, with over 380 million subscribers. Ela fez a compra de uma empresa chamada Maker Studios por $500 milhões, Diego, em 2014. E ela fez isso tudo para tentar entrar no YouTube. E aí você pega hoje em dia, em 2024, agora, né, recentemente, a Amazon colocou lá os seus 100 milhões para o MrBeast executar o programa dele, dirigir, bater recorde e tudo mais. E aí, quem que aprendeu com quem? Será que a Amazon aprendeu com a Disney lá em 2014? Eu acredito que sim. Totalmente. Claro que é um novo mercado, novas tendências, tudo mudou, é o que a gente tá falando. Mas olha o movimento que a Disney pensou em 2014, cara, que loucura. E olha a força que a influência do criador tem, né? Porque de um lado eles compram um pacote pronto, já vem o influenciador com a comunidade criada. Exatamente. Então criar do zero é muito mais difícil. Então é uma prova de que com investimento quase que infinito, ainda assim é um desafio gigantesco. Se tá difícil pra Disney, imagina pra nós, hein? Não dá pra imaginar um cenário desse, né? Então, assim, a diferença tá no que o Diego falou. Às vezes você comprar o bolo pronto, né? Você tem a receita do bolo pronto que tá fazendo sucesso com os creators, hoje em dia talvez tá sendo um caminho melhor e é o caminho que os streamers estão querendo seguir, né? Mas tem outros caminhos, né? Um exemplo é o Mano a Mano do Spotify também, que tá assim, cada dia mais top, no mínimo top 10. Isso é o início de um caminho que a gente com certeza vai ver agora acontecer com vários outros criadores. Então, o criador ele tá cheio de possibilidade. Ele pode ir para um lado, ele pode fazer a empresa dele, ele pode ir para outro assinar um contrato maravilhoso com alguma emissora. Então, desde que caiba para a comunicação dele e faça sentido com a identidade que o criador tem, tá lindo. Diegão, será então que os streamers, nossa Netflix, Amazon Prime, Apple TV, elas desistiram de tentar imitar e copiar os criadores do YouTube e falaram assim, não, gente, vamos facilitar, vamos ser sócio, vem pra cá, Vamos conversar. vamos conversar. Tá parecendo, é melhor comprar a fórmula pronta, né? Já vem resolvido. Claro que não é resolvido, a gente sabe, mas já vem com muitos passos adiantados, né? É igual como um investidor que compra uma empresa. Você vê claramente que eles querem uma coisa muito mais consolidada, que já anda sozinha, do que criar do zero, né? O risco parece ser um pouco menor. A gente repara que hoje em dia tá muito difícil da gente
ter captação de novos seguidores, né? Tanto no Instagram, como no YouTube, TikTok, tá muito difícil da pessoa chegar e te seguir. Sim. Porque o algoritmo mudou, ele sempre muda. E agora o algoritmo, ele entrega conteúdo para as pessoas não mais baseado em quem você segue. Ele não vai entregar, eu sigo o Diego. Às vezes eu não vou ver o conteúdo do Diego, porque o algoritmo não quer me entregar o conteúdo do Diego. Ele vai me entregar um conteúdo de uma pessoa X que ela acha que é interessante para mim. Baseado no que você tem pesquisado, no que você tem consumido. Então, tudo é contexto. Tudo é contexto. O influenciador do esporte, ele sabe muito bem que tem todo um universo ali ao redor que ele pode explorar. O influenciador da gastronomia, ou o professor que está dando aula online. Tudo tem um universo e um contexto baseado sobre o que você fala, sobre o que você decide mostrar. Agora fala a verdade. Você é fiel a quem você segue? Diz a verdade pra gente. Sabe por quê? Porque no próximo episódio a gente vai falar sobre isso. A mudança do algoritmo. Será que o algoritmo tá controlando tanto a gente assim, Diego? Ele que Não. fala aqui que a gente vai ver? Ou você ainda pode ser fiel a quem você gosta, a quem você segue? Olha, isso daí é uma conversa que a gente vai ter nos próximos episódios, tá? Pessoal, mais um episódio, tá entregue. Se você gostou desse conteúdo, talvez você goste desse aqui também. Se inscreva, dá o like, comenta e vamos que semana que vem, como sempre, tem mais. Valeu, Tchau, galera. galera. Até a Um próxima. hein? abraço. Ó o Valeu, um sininho, hein? abraço. Ó o sininho. Não esquece Se inscreve, hein? Olha lá, hein?